né, de contar com as palavras da professora Conceição Mingato, né? Ela vai falar de redes de proteção à criança e ao adolescente e a intersetorialidade das políticas públicas. Então, com esse assunto, nós fechamos, né, esse ciclo de encontros que fizemos em três, né, em 3 vezes, e esperamos que vocês aproveitem também essa fala da professora para agregar aí na formação que a Escola do Parlamento está oferecendo junto com a Secretaria Municipal de Educação, tá bom? Então, sem mais demora, passamos a palavra para a professora. Boa tarde, né? Eu sou Conceição Mingato. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da Escola do Parlamento, na presença aqui da Silvia, e dizer que é uma honra estar aqui, né, podendo dividir nessa tarde com vocês da educação as políticas que fazem a rede de proteção à criança e adolescente. Eu sou Conceição, sou assistente social, trabalho há 35 anos na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADES, né, atualmente no CRAS Moca. E leciono na Faculdade de Serviço Social da Faculdade Paulista do Grupo Uniesp, né? Então, eu procurei fazer uma apresentação assim simples, né? Com os conteúdos a gente vai trabalhando, e gostaria que, se tivesse alguma coisa que fica duvidosa, que vocês perguntassem. Não espera para perguntar no final, não, porque às vezes a gente está com slide aqui, fica mais fácil de passar o conteúdo naquele momento. Senão a pergunta lá no final, às vezes, fica descolada do contexto. Tudo bem? Então, eu tenho aqui a tarefa de fechar o módulo, né? Vocês já tiveram 2 módulos, já tiveram uma introdução, mas, para a gente falar de política, de qualquer política, a gente precisa ter uma contextualização dessa política, né? Então, eu voltei um pouquinho na história para trazer a história da criança e do adolescente bem rapidinho, para a gente fazer um link com a nossa aula de hoje, né? Então, a gente vai falar da rede de proteção, e para falar da intersetorialidade das políticas, é que eu vou precisar um pouco desse histórico, porque a rede de proteção social está na política de assistência. Então, por isso, a gente vai fazer um pouquinho desse histórico, né? Eu tenho aqui a Silvia também, que eu esqueci de apresentar, que é nossa colega lá do CRAS Moca, trabalha no observatório, e é graças a ela que eu pude apresentar os slides, porque o conteúdo foi fácil, agora os slides, graças a Silvia, que é nossa parceira de todas as horas. Bom, eu sei que vocês já estudaram, mas a gente vamos pegar a história, né? O que a gente tinha antes da Constituição? A gente tinha o Código de Menores, né? Nós estamos falando de criança e adolescente. Esse Código de Menores, como ele considerava essa criança em pé de igualdade com o adulto, né? Então, para o Código de Menores, as medidas, principalmente as medidas punitivas, quando a criança cometesse, na época, algum delito, eram as mesmas medidas dos adultos. Então, na hora de penalizar, o Código de Menores, ele considerava criança e adulto iguais, né? A grande mudança, né, definida em todas as políticas sociais é a Constituição de 1988. A Constituição de 88, ela leva o título de Constituição Cidadã. Por que ela leva esse título? Porque, como foi uma Constituição que traz no seu bojo a máxima: é dever do Estado cuidar do cidadão, né? Então, ela vai trazer o reconhecimento de direitos sociais que antes a gente não tinha reconhecido. Vamos lembrar que a Constituição Federal de 88 vai ser a primeira Constituição que a gente vai escrever depois do período de ditadura, né? Então, ela é uma Constituição que vem baseado o quê? Baseado na luta dos movimentos sociais, baseado na luta estudantil, baseado na luta do país por democracia,
né? Então, ela vem trazendo isso em todos os seus artigos. Então, ela traz esse título de Constituição Cidadã, né? No artigo 227, eu destaquei aqui algumas coisas que são importantes a gente relembrar. Então, ela diz, ó, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente. Ela vai falar quais são os deveres da família, do Estado e da sociedade em relação à criança e o adolescente. Então, ela diz que cabe ao Estado garantir condições mínimas para que a família possa exercer a sua ação protetiva à criança e adolescente. Então, veja que já é uma legislação que não deixa a família desamparada, que já diz aqui que é dever do Estado garantir à família mínimas condições para que ela possa acolher, possa cuidar da sua criança e do seu adolescente, sem que ela tenha que ter esse ônus sozinha, né? Pode ir. Então, olha lá, no mesmo artigo, a gente desmembrou o artigo porque ele é muito importante, né? Então, o comecinho é sempre igual, né? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde e à alimentação. Então, baseado nesse artigo, as políticas públicas vão criar inúmeros programas, que vão garantir alimentação, saúde e esse direito à vida da criança. Certo? Pode ir. É dever do Estado também assegurar educação, profissionalização e cultura, né? Vocês, mais do que ninguém, que são da Secretaria da Educação, sabem das mudanças que a educação sofreu pós-Constituição de 88, né? A LDB e toda a trajetória da política de educação no sentido de enxergar essa criança e esse adolescente como um cidadão de direitos, enxergar essa criança e adolescente com potencial para o aprendizado, né? Não uma educação que se deposita na criança, mas uma educação participativa. E, assim, a questão da cultura, é dever do Estado garantir espaços de cultura para as crianças e adolescentes e espaços, programas e projetos de profissionalização também. Isso tudo está escrito lá na nossa Carta Magna de 88, né? A gente vem, nesse período, tentando operacionalizar essa proteção, essa cobertura para essa criança e esse adolescente. Ainda no mesmo artigo, né, ele diz, é dever do Estado assegurar dignidade para a criança e adolescente, lazer, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. A gente não está aqui destrinchando a Constituição, mas é importante esse artigo porque ele vai trazer os princípios e as diretrizes com que vão ser construídos os serviços de proteção à criança e os serviços de convívio de criança e adolescente, né? Que vão se primar pelo respeito, pela convivência familiar, pela convivência comunitária, né? É depois da Constituição que a gente tem a ideia de que sempre é melhor a criança na família, né? Não, a gente não tem mais a ideia de que é melhor retirar essa criança da família. Está escrito lá, ó, é dever do Estado garantir a convivência familiar e comunitária, né? Então, em último caso, a gente vai tirar essa criança do convívio familiar. Pode ir. Ainda nesse artigo 227, que é dever do Estado, né, em conjunto com a família e com a sociedade, mas é dever do Estado, né, colocar a criança e o adolescente a salvo de qualquer tipo de negligência. Então, vamos pensar os órgãos de proteção dessa criança e desse adolescente, né? Qualquer tipo, né? Evitar qualquer tipo de discriminação para essa criança e adolescente,
qualquer tipo de exploração, de violência, de crueldade e de opressão que essa criança possa surgir, né? Então, baseado nesse artigo, é que nós vamos formatar toda essa rede de serviços socioassistenciais que vocês vão conhecer daqui a pouco. Bom, a Constituição Cidadã, ela fala da questão da proteção, né? Que é dever do Estado dar proteção ao cidadão. Nós vamos falar de serviços socioassistenciais. Esses serviços socioassistenciais, eles estão localizados onde? Na política de assistência. E essa política de assistência nasceu do quê? Aonde ela aparece na vida dessa criança e desse adolescente, né? No senso comum, a gente sabe, todo mundo sabe que desde os tempos bíblicos se faz a questão da caridade, não se faz? Eu faço uma caridade, eu faço uma boa ação, ou por questões religiosas, ou porque eu sou uma pessoa boníssima. Mas aqui a gente vai falar de políticas de direito. Então, a política de assistência, ela só foi reconhecida como uma política pública com a Constituição de 1988. Antes, a gente tinha ações de assistência. A gente não tinha um formato de política pública. A gente tinha, pelo país todo, cada estado, cada município, cada órgão fazendo a sua ação de assistência social da forma que lhe interessava, né? É a Constituição de 88 que vai dar o formato, o status de política pública, e aí nós vamos trabalhar na construção dessa política. Então, para nós da assistência, a Constituição de 88, ela, além de tudo, além de ser uma Constituição cidadã, reconhecida pela questão do direito, ela é o marco do surgimento da assistência enquanto política pública, né? Porque antes a gente tinha assistencialismo. Hoje a gente divide a vida da assistência em assistencialismo e assistência, né? Assistencialismo é focado na caridade, no eu faço se eu quero, eu faço se eu posso, eu faço se eu estou disposta, e eu sou caridosa e eu faço porque eu sou melhor do que você, né? Eu tenho mais do que você, então eu vou dividir. Eu posso te dar uma esmola porque eu tenho mais dinheiro. Eu posso te dar um pão porque eu tenho mais comida. Então, eu tenho o sentimento de que eu sou superior e estou fazendo a caridade para você, que é inferior. Isso, para nós, morre ali na Constituição. A política, ela é uma política de direitos. A partir da Constituição, a gente não está fazendo favor para mais ninguém. A gente está atendendo um cidadão que tem direitos que estão estabelecidos ali na Carta Magna, né? Então, eu não vou te dar nada, né? Eu vou fazer com que você acesse o seu direito. Eu vou fazer com que você possa usufruir de um serviço que é seu direito. É dever do Estado dar proteção a essa criança. Nós não estamos fazendo o favor de acolher a criança. É dever do Estado acolher essa criança, com dignidade, com respeito, protegendo da opressão. Então, a Constituição ela é fundamental na mudança desse paradigma na assistência, né? De que a gente não faz caridade, não faz assistencialismo. A gente executa uma política de assistência. Olha, não é fácil da gente entender, não é fácil de operacionalizar. Nós estamos aqui em 2017 e a gente ainda tem profissionais que muitas vezes têm uma postura de que estão te fazendo um favor, né? Mas está aí a nossa luta diária na assistência de mudar essa visão, né? Talvez daqui a um tempo a gente consiga trabalhar em conjunto com a educação, porque a gente tem um projeto de assistentes sociais nas escolas, né? Para levar essa ideia do direito ao atendimento também para dentro das escolas.
Então, na Constituição, no artigo 194, ele vai criar o que a gente já ouviu muito falar da Seguridade Social, né? Seguridade Social é um conjunto de 3 políticas públicas: a saúde, a previdência e a assistência. Esse conjunto de 3 políticas a gente chama de tripé da Seguridade, né? Então, a política de assistência nasce aí, e nesse tripé da Seguridade, com a saúde e com a previdência, para assegurar os direitos relativos a toda a população, né? Aqui a gente sempre vai fazer um recorte de criança e adolescente, mas aqui assegura os direitos para toda a população. Elas são 3 políticas, fazem parte da Seguridade, mas elas são um pouco diferentes entre elas. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Obrigada. Bom, a saúde é a nossa prima rica, né? Para ela vai mais recursos, né? Ela vai ser garantida, são os artigos 196 a 200, que vão falar da política de saúde, né? Todo mundo, falar da saúde é fácil, porque todo mundo ou já usou o posto, ou já usou o hospital, ou já sabe do SUS, né? A Constituição vai dizer que a saúde é direito de todos. Fala. Sobre esse direito à saúde, à previdência, a educação não poderia ter entrado aí? Na hora que foi formatado, a educação não entrou, porque ela já era uma política constituída, né? E aqui ele está falando de seguridade social, né? Então, a educação ela tem uma outra formatação. Aqui são os direitos, são as políticas que vão atender o cidadão nos seus direitos sociais, né? Por isso que a educação ficou fora. Então, a saúde, ele vai dizer que é dever do Estado atender as pessoas em relação aos seus problemas de saúde, é garantir políticas sociais que visem o quê? A diminuição do risco à saúde, né? O cuidado da saúde quando essa pessoa estiver com essa saúde comprometida, né? E ela é uma política universal e igualitária, né? Então, todos podem acessar os serviços de saúde. É direito de todo cidadão acessar os direitos, né? Ela é uma política igualitária porque ela diz assim, ela vai atender todos da mesma forma. O sistema foi previsto para isso, né? E ela é não contributiva, né? Você não paga para usar o hospital, né? Você já contribuiu. Quando a gente fala de política não contributiva, a gente está trazendo aqui o seguinte conceito: eu não pago para usar. Mas por quê? Porque eu já paguei, né? Eu comprei um pãozinho hoje na padaria. Então, eu já paguei imposto. Eu comprei o sapato que eu estou usando, a calça, a blusa, tudo que eu comprei, eu paguei imposto. Esse imposto, ele é recolhido pelo município, recolhido pelo Estado e recolhido pela União. Aí, depois, ele volta na forma de serviço, né? Então, os serviços de saúde, eles são não contributivos. Você não precisa pagar nada para utilizar o SUS, porque você já contribuiu. Então, é uma outra visão também que a Constituição nos traz. Não é que ele é de graça, né? Ele é não contributivo, é diferente, né? Você já pagou, você já contribuiu, é teu direito utilizar aquele serviço que está sendo pago com os seus impostos. Tudo bem? Pode ir. Então, a previdência social, que ao contrário da saúde, é contributiva, né? Você só tem direito à previdência se você contribuir, né? E aí a previdência de caráter contributivo, né? A gente colocou lá a carteira para significar o quê? Você só contribui para a previdência se você tiver um trabalho formal ou se você contribuir de forma autônoma pelo carnê, né?
E aí ele vai cobrir o quê? A seguridade, cobertura de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então, aqui nós estamos o auxílio-doença, né, a pensão por morte e a aposentadoria por idade, para aqueles que contribuíram, né? Proteção à maternidade, né, especialmente a gestante, que é o direito à licença gestante remunerado, o direito à licença maternidade, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, que é bem recente isso que a gente conseguiu, que é o auxílio-desemprego, né? Quando você é mandado embora, então você tem direito ao auxílio. Veja que ele já estava previsto na Constituição em 88, e é recente, que a gente fala de auxílio-desemprego. Salário família e o auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. A gente não vai entrar aqui no debate do auxílio reclusão, porque ele é muito polêmico, mas assim, só é importante saber que não são todos os presidiários que têm direito ao auxílio reclusão. O presidiário tem que estar contribuindo para a Previdência, ou seja, ele deveria estar trabalhando registrado ou estar contribuindo no carnê para ter o direito ao auxílio reclusão, que tanto se fala, e se ele for considerado de baixa renda. E a pensão por morte do segurado, que é a pensão que as viúvas recebem quando o cônjuge, ou os viúvos, né, o cônjuge ou a cônjuge falece, né? Então, são os direitos que estão previstos na Constituição para a Previdência e que são de caráter contributivo. Então, é aquilo, você parou de contribuir, você perdeu o seu direito, né? E, enfim, a assistência, que é, como eu já falei para vocês, a primeira vez que ela vai ser colocada num patamar de política pública, que vai dizer que ela é não contributiva, então também ninguém precisa pagar para usar, né? É como a saúde. E ela vai ser uma política assim, a quem dela necessitar, independente de contribuição, e ela vai ter alguns objetivos. Então, a quem dela necessitar, não é que é uma política para pobre, é a quem dela necessitar. Então, você pode ter uma situação, em alguns serviços você vai precisar utilizar e não necessariamente você está nas camadas mais pobres da população. Desde que você esteja necessitando da política, ela tem que estar ali para te atender. É dever do Estado te atender, né? Então, vou dar um exemplo lá da frente, depois vocês talvez entendam melhor. O seu adolescente cometeu um ato infracional, ele vai ser recolhido numa unidade ou não. Você vai ser acompanhado por um serviço de assistência, independente da sua classe social. Naquele momento, a sua família, o adolescente necessita da política de assistência. Então, o serviço vai ser ofertado para aquele adolescente, para aquela família, independente da faixa financeira em que ele se encontre. Tudo bem até aí? Então, é importante isso a quem dela necessitar, porque às vezes a gente acha que a assistência é só uma política para pobre. E não, a gente quer desmistificar isso também, né? Então, a assistência, ela vem com a tarefa de exercer a proteção do Estado para a família, né? Para a maternidade, para a infância, para a adolescência e para a velhice. Bom, a gente abraçou quase tudo, né? Sobrou nada. A gente vai criar serviços que façam esse amparo para a família, para a maternidade, para a infância. Cada segmento vão ser criados lá na frente, depois eu vou explicar, serviços que façam esse atendimento. Também a assistência, ela deve o amparo do Estado às crianças e os adolescentes carentes, né? Eu destaquei essas duas partes porque são as que são relativas à criança e adolescente. Mas, para conhecimento geral, a gente também
tem que fazer a promoção da integração no mercado de trabalho. Quer dizer, nós temos que exercer um trabalho em conjunto com as secretarias que são voltadas à integração no mercado. A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção da vida comunitária dessas pessoas. Então, lá na frente, vocês vão ver que a gente já tem serviços voltados às pessoas com deficiência. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, atualmente maior de 65, que comprove não ter condições de se sustentar ou não tem família, núcleo familiar que consiga sustentar. Então, que é o famoso BPC, né? Todo mundo já... Aliás, o pessoal nem conhece pelo BPC, conhece pela LOAS, né? Há o benefício da LOAS, né? Então, mas é aqui. Eu vou falar da LOAS mais para frente. Mas aqui está um dos benefícios mais famosos para as pessoas com deficiência e mais importantes no país hoje, né? Para as pessoas com deficiência e para os idosos que estejam numa condição de renda, sem uma família, sem um núcleo familiar que os possa sustentar, né? Bom, a gente falou da Constituição em 1988. Para fazer uma linha histórica, o que veio na sequência? Assim que terminou a Constituição, a categoria dos assistentes sociais, ela começou a escrever a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Só que ela só foi promulgada 5 anos depois. Antes da LOAS, a gente tem o ECA, que é um marco, né, que vai mudar radicalmente a forma da gente entender esse adolescente, entender essa criança e entender o nosso próprio trabalho enquanto trabalhadores do Estado, né? Entender que tipo de proteção a gente deve a essa criança. Então, o ECA, que foi promulgado em 13 de julho de 1990, ele é reconhecido internacionalmente como um modelo de legislação para a infância, em que pese que a gente ainda não conseguiu colocar tudo conforme está no papel. Mas ele é reconhecido internacionalmente como uma legislação de ponta, né? Hoje, a gente colocou lá a figurinha que a gente já fez 27 anos de ECA, né? O ECA, o que ele considera criança? A partir do ECA, o que a gente considera como criança? Criança, pessoa até 12 anos de idade. 11 anos e 11 meses e 30 dias. Criança, né? E adolescente entre 12 e 18 anos de idade, né? 12 anos e um dia até 18 anos, 11 meses e 30 dias, né? 18 anos. Fez 18, perdeu a condição de adolescente. Legalmente, né? E para as questões de penalidade de infração também, né? Para o atendimento nos serviços de proteção e para a questão das apenações, né? Bom, no artigo 3º do ECA, ele vai dizer que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos que a Constituição considerou como direitos fundamentais à pessoa humana, né? E que é dever do Estado assegurar essa criança e esse adolescente o quê? Todas as oportunidades e facilidades para que essa criança tenha um desenvolvimento físico e mental saudável. Né? Então, tenha um desenvolvimento físico, mental, moral, saudável, né? Espiritual, social. Em que condições? Em condições de liberdade, principalmente, e de dignidade, né? Então, toda a legislação que vai ser pautada para o atendimento da criança e do adolescente vai se pautar nesse artigo 3º, em que a criança
têm que ter como direito fundamental assegurado sua liberdade e dignidade, né? Eu sei que vocês já estudaram o ECA, poderiam dar até aula aqui no meu lugar, mas eu só trouxe para dar uma relembrada, né? Os direitos que se aplicam às crianças, eles têm que ser executados pelo poder público sem nenhum tipo de discriminação, né? Então, quais são as discriminações que a Constituição, que o ECA elencou? Sem discriminação de nascimento, de situação familiar, não importa onde essa criança nasceu, a situação econômica dessa família, ou a situação de constituição dessa família. Porque hoje, quando a gente fala família, grupo familiar, a gente não está mais falando o modelo de família de antes da Constituição, que é pai, mãe e os filhos. Hoje, quando a gente fala família, a gente está se referindo ao quê? Aquele grupo de pessoas que têm vínculos afetivos, que convivem, que dividem suas alegrias, suas vulnerabilidades no mesmo local. Então, a minha família pode ser eu e a minha companheira. Minha família. A minha família pode ser eu e a minha avó. Eu e a minha tia. Eu, minha mãe e 2 irmãos. Então, são múltiplas as configurações de família que a gente admite hoje. Então, toda vez que a gente estiver falando sem discriminação de situação familiar, a gente tem a ideia da família como esse grupo de vínculos afetivos, né? De vínculos de sobrevivência, e não aquele modelo antigo, certo? Sem discriminação de idade, de sexo. Não podemos discriminar uma criança nem por idade, nem por sexo, para atender em nenhum tipo de serviço, seja na rede de educação, na assistência, seja na saúde. De raça, de etnia ou de cor. Sem discriminação de religião ou crença. Veja que a Constituição e o ECA, eles foram serviços de ponta, serviços visionários, né? Hoje a gente luta nos nossos serviços contra o preconceito, contra o racismo, e já está escrito lá no ECA, que há 27 anos está escrito que a gente tem que atender a criança e o adolescente sem nenhum tipo de preconceito, né? Sem discriminação de deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizado, né? Sem discriminação de condição econômica, de região, de local de moradia. Não podemos atender um adolescente, uma criança, diferente, porque um mora na comunidade, outro mora no apartamento, um mora na comunidade, outro mora na rua, né? Então, nosso atendimento, enquanto Estado, enquanto proteção, ele não pode ser discriminatório para essa criança, esse adolescente. Sem discriminação de qualquer condição que diferencie as famílias nas comunidades, de qualquer forma de preconceito, de qualquer forma de exclusão. A gente tem que pautar o nosso atendimento para que essas crianças sejam incluídas e não excluídas, né? Isso é o que o ECA nos traz e que a gente tem que tentar pautar a nossa prática diariamente nisso. Bom, o artigo 4 do ECA, ele vai dizer: é dever da família e do poder público, né? Veja que em nenhum momento a legislação pós-Constituição deixa esse núcleo familiar sozinho. É dever do Estado, é dever do poder público assegurar para as crianças esses direitos com absoluta prioridade, né? Isso está colocado na legislação. Não vou repetir, porque, assim, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização são todos os direitos inerentes a essa criança, certo? Não preciso ficar lendo, né? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração. Veja, ele já
tinha garantido isso no artigo 3º, mas ele volta no artigo 5º, dizendo que nenhuma criança ou adolescente deve ser vítima de qualquer tipo de negligência, né? Cabendo uma pena para quem está discriminando essa criança, para quem está cometendo violência com essa criança, esse adolescente, que vai ser punido nas formas da lei. Depois, quando vocês estudaram o ECA, estudaram as formas de punição, né? Depois do ECA, como eu falei, assim, o que acontece com a Constituição? A Constituição é uma carta, né? A gente fala a Carta Magna. Há um conjunto de artigos, é uma lei que vai o quê? Direcionar a nossa vida, né? Tem a capacidade de tentar mudar a nossa forma de ver. Mas ela é um papel, né? Então, para sair do papel, a gente tem que criar legislações. Então, na área da infância e adolescente, se criou o ECA, que é a legislação que a gente segue até hoje para tentar humanizar esses serviços, não discriminar esses adolescentes, essas crianças. Na assistência, lembra que eu falei, assistência criada como política na Constituição, a gente vai escrever a LOAS, que é a primeira lei, chama Lei Orgânica da Assistência Social. Ela só conseguiu ser promulgada em 1993, 5 anos depois da promulgação da Constituição. Não que nós não tentamos antes, nós tentamos, mas ela foi para o Congresso, voltou, foi vetada, voltou. Bom, em 93 a gente conseguiu a aprovação da lei. Essa lei, ela vai, no seu primeiro artigo, ela vai dizer que a política de assistência social é dever do Estado e direito do cidadão. Veja que ela vem repetindo, né, o que foi colocado na Constituição. É dever do Estado dar proteção ao cidadão. E ela é uma política da Seguridade Social, né? Lembra que ela está no tripé da Seguridade, né? Ela é não contributiva, e ela vai prover mínimos sociais, né? Ela vai ser assim, realizada através de um conjunto de ações da iniciativa privada e do setor público, para operacionalizar o dever do Estado de proteger o cidadão. Tudo bem? Como a gente vem falando de proteção, é dever do Estado dar proteção ao cidadão. A gente vem batendo nisso. Mas o que é essa proteção social, né? Então, a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Para a gente, como eu disse, para a Constituição sair para a rua, a gente teve que escrever uma lei, que é a Lei Orgânica. Lá no comecinho, lembra que eu falei do benefício da LOAS? É nessa lei que a gente vai regulamentar o benefício do idoso, da pessoa com deficiência. Agora, basta uma lei para a gente seguir, para o país seguir? Não, a gente precisou escrever vários instrumentos, várias legislações, vários documentos, para que a gente pudesse operacionalizar os serviços na base. Para que a gente pudesse ter um atendimento no serviço, né, o que a gente chama de serviço, né, vocês têm a escola. A escola, para nós, seria um serviço, né? É onde você faz o atendimento, como a gente fala, tete a tete. Você está olho no olho com o seu usuário, com o seu adolescente, né? Então, para a gente chegar nesse processo de constituir um serviço, de pensar, de formatar um serviço, com a ideia do direito, com a ideia da proteção, sem a ideia da caridade, como eu expliquei no começo. Então, a gente precisou escrever vários documentos. Um dos documentos, ele chama Política Nacional de Assistência Social, e ele foi aprovado em 2004. É claro que, para se escrever um documento no âmbito nacional, ele levou anos
sendo elaborado, sendo discutido nas conferências, mas em 2004 a gente vai ter a política nacional aprovada. E o que essa política nacional vai fazer? Ela vai dizer que no país como um todo, os serviços de proteção à criança e ao adolescente, à família, ao idoso, à pessoa com deficiência, vão ser de ação preventiva, protetiva e proativa. E vão ser da mesma maneira no território nacional. Então, não vai se admitir mais um serviço de excelência em São Paulo e um serviço precarizado, por exemplo, em Manaus. Não vai se admitir um serviço atendendo adolescente de um jeito em Santa Catarina e atendendo adolescente de outro jeito no Pará. Então, a política ela é nacional, ela vai dar as diretrizes, os objetivos da política de assistência no país. Né? Então, a gente costuma... batizou de PNAS. Né? Porque, assim, na assistência, a gente tem muitas siglas. Né? Por isso que hoje a gente vai falar dos serviços e das siglas. Né? Mas, assim, a PNAS, que é a nossa política nacional, ela vai explicar para o país, desenhar para o país o que é a proteção social, que está preceituada onde? Na Constituição, na LOAS, e agora a política nacional vai nos orientar de como executar. Então, quando a gente estava escrevendo a política nacional, a gente pegou a nossa prima rica, que é a saúde, né? Lembra lá do tripé? A saúde já estava adiantada na nossa frente. Então, a saúde, como ela divide as atenções? Em atenção básica e atenção especial. Então, a gente meio que copiou e colou, né? Da história da saúde. Então, a nossa política de assistência, ela também divide a proteção social em proteção básica e proteção especial. Né? Eu costumo usar um exemplo para dividir as proteções baseado na questão da saúde, né? Que é a questão da UBS, do hospital. Depois a gente vai trabalhar esse exemplo, que é mais fácil da gente entender, porque a gente convive com a saúde. Né? E, às vezes, a gente até convive com os serviços da assistência, mas não se dá conta que está convivendo ali, ao lado, com o serviço de uma outra política do tripé. Né? Então, a proteção básica e a proteção social, elas têm como função proteger a família. Aquela unidade, né, que eu já falei para vocês, a família, aquele núcleo que tem os vínculos, que está dividindo suas efetividades, suas vulnerabilidades. Então, as duas proteções, e ali a gente tem simbolizado isso, elas são dois arcos, elas se intercedem ali naquela família. A gente colocou ali uma família com a mãe e 4 crianças, porque não dava para colocar as múltiplas facetas de uma família hoje. Né? Mas a gente diz que a nossa política ela preza pela matricialidade sociofamiliar. Né? Quando a gente fala de matricialidade, a gente está falando o quê? Da proteção, que é dever do Estado dar à família, para que ela consiga exercer a proteção às suas crianças e adolescentes, certo? Então, para explicar a proteção, fica fácil assim. Proteção básica. Proteção básica é para aquelas famílias que mantêm os seus vínculos afetivos, ainda que mantêm os vínculos. Então, você convive, o núcleo familiar convive, mantém, tem vulnerabilidade, sim, mas os vínculos estão ali, mantidos. As mãos estão ali, juntas. Então, a gente usou essa imagem para dizer, mantém o vínculo. Mas pode. A proteção especial, aí já diz, olha, é especial. Então, se não é básica, especial, já algo aconteceu. Né? Então, a gente identificou ali, ela tem de média e de alta complexidade. De média é quando os vínculos familiares, olha as mãos ali, ó,
elas estão apoiadas uma na outra, mas elas já estão com um movimento de separação, né? Pode haver ali algum problema com os vínculos familiares. E na alta complexidade é quando elas estão muito frágeis ou já se romperam. Então, vamos lá o exemplo da nossa amiga da saúde. Quando a gente tem uma gripe, a gente vai na proteção básica, na UBS, lá pertinho de casa. Mas chega lá na UBS, o médico fala, não, a sua gripe me parece uma pneumonia. Aí ele vai te encaminhar para a proteção especial, de média complexidade, porque uma pneumonia pode te mandar para um posto de especialidades, para um hospital. Chega lá, alguém te diz assim, o médico te diz, não, você está com uma pneumonia combinada com uma ATB e acho que você tem uma outra deficiência. Então, você vai para um hospital de alta complexidade. Então, como a questão da doença ela vai se agravando, na assistência, os vínculos vão se rompendo. E essa pessoa, esse indivíduo, seja ele a criança, adolescente, o adulto, o idoso, ele vai se afastando do núcleo familiar, né? Então, lembra das mãozinhas? Ó, ali a gente não pôs uma se rompendo, mas a gente tem situações de pessoas na cidade que têm o vínculo totalmente rompido com o núcleo familiar. Então, é daí a complexidade dos serviços que vão sendo implantados. Tudo bem até aí, gente? É que vocês estão tão quietinhas, né? Bom, mas aí, lembra que a gente escreveu uma política nacional para escrever isso para o país todo? E para organizar esses serviços no país todo? Porque antes da Constituição, era uma confusão. Lembra que eram ações de assistência que eu expliquei? E ações de assistência, lá no Pará eu fazia de um jeito, e em São Paulo eu fazia de outro, né? Os serviços também eram de um jeito aqui, de outro lá. Então, a gente precisava de um serviço que unificasse. De novo, a gente deu uma espiada na vizinha. A vizinha já tinha o SUS funcionando. O SUS é reconhecido internacionalmente, assim como o ECA, como um dos sistemas mais avançados de saúde do mundo. Então, nós fomos lá e meio que copiamos e colamos e criamos o SUAS, Sistema Único da Assistência Social. Então, nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, né? Que foi pensado, desenvolvido, desenhado em 2005. Mas, de novo, lá a gente só vai conseguir uma lei em 2011 que vai sancionar o sistema, mas ele já estava em funcionamento desde 2005. Então, o SUS é o sistema que vai organizar no país inteiro todos os serviços socioassistenciais, que é o motivo da nossa aula, né? Então, todos os serviços da assistência são organizados através desse sistema. Ele é um sistema descentralizador e participativo. Por quê? Ele faz com que os serviços não sejam serviços centralizados numa região. Então, ele descentraliza. A ideia é que o serviço esteja cada vez mais perto de onde a gente tem a vulnerabilidade, de onde a gente tem as comunidades que precisam acessar esse serviço, de onde a gente tem a maior concentração de criança e adolescente. A gente vai implantar o serviço lá, em vez de implantar num distrito que eu não tenho uma concentração de criança e adolescente, de idoso ou de população em situação de rua. É que aqui a gente só vai falar de criança e adolescente. Mas o serviço, ele desenha no país todo todas as tipologias de serviço. Então, nós temos serviços que atendem desde a criança até o idoso.
em todas as situações de vulnerabilidade. Nós temos uma gama muito grande de serviços. A função do SUAS é fazer a gestão da assistência no campo da proteção social, né? Não foi dito na Constituição que cabe a assistência, a proteção social às pessoas, cabe ao Estado dar essa proteção? Então, na assistência, como a gente já aprendeu, a quem dela necessitar, nós vamos estabelecer essa proteção através do SUAS, né? A gente já falou que ele organiza em proteção básica e especial e de média, e a gente dividiu a média em de média e alta complexidade, né? Bom, só que, como eu expliquei para vocês, quando nós promulgamos a Constituição, escrevemos a LOAS, depois desenhamos o SUAS, escrevemos a PNAS, a gente percebeu que os serviços eram muito diferentes. São Paulo fazia de um jeito, Rio de outro, Paraná de outro, Minas de outro. Então, a gente escreveu um documento que se chama Tipificação Nacional dos Serviços. O que é a tipificação? É reunir num documento uma padronização dos serviços. Então, o mesmo serviço que a gente tem em São Paulo, a gente tem garantia de que nós vamos ter no Amazonas. O mesmo serviço que a gente tem no Rio Grande do Sul, a gente tem garantia de que nós vamos ter em Belém do Pará, na Bahia, em Salvador, em Santa Catarina. Nós não vamos fazer diferença do serviço. Ele é um serviço único, padronizado, tipificado. A palavra que a gente usa é tipificado. Então, o que a gente tipificou? O que é padrão nos serviços da assistência? Os conteúdos. O que é o conteúdo? O conteúdo é o que o serviço vai fazer. Então, o que o serviço faz em São Paulo, ele terá que fazer em outro estado da União, né? O público a ser atendido. Se no serviço está escrito lá, adolescentes de 13 a 19, ele vai atender adolescente lá no Maranhão e lá no Rio Grande do Sul. Então, o público a ser atendido é tipificado, ou seja, é o mesmo, é igual no país inteiro. Propósitos de cada um. Propósito do serviço. Ele foi pensado para quê? Qual é o propósito desse serviço? Ele é igual, né? As provisões. Provisões é assim, o que aquele serviço oferta para aquela criança, aquele adolescente? As aquisições. O que aquele serviço pretende realizar para que aquele adolescente, qual é a aquisição que ele vai ter? Ele vai entrar no serviço de um jeito e o que ele adquire naquele convívio? Ele fortalece o seu vínculo familiar, ele adquire noção de cidadania, ele adquire um conhecimento técnico, profissionalizante. Quais são as aquisições? O que o serviço promove e o que o adolescente consegue adquirir. Condições e formas de acesso. Então, as formas de acesso. Se o serviço por exemplo, são adolescentes encaminhados pelo Poder Judiciário, será aqui em São Paulo e será no Maranhão. Se a forma de acesso é procura espontânea, a mãe vai lá e procura a vaga para a criança. Vai ser aqui e vai ser no Pará, né? Período de funcionamento. Então o serviço para adolescente funciona de segunda a sexta, das 8 às 5, aqui e em Natal, aqui e no Rio Grande do Sul, né? Resultados esperados para a garantia dos direitos. Então, o que a gente previa de aquisição para aquele adolescente? Isso foi contemplado ou não? Que resultado a gente espera naquela comunidade que aquele adolescente... Então, isso tudo foi tipificado, foi organizado para que os serviços sejam idênticos
nas suas especificações. É claro que quando se discutiu a tipificação, se discutiu a questão da regionalização, né? Então, vou dar um exemplo bem drástico aqui. Nós temos o CRAS, daqui a pouco eu vou explicar, que é o Centro de Referência de Assistência. Alguém aqui já conhece o CRAS? Então, só uma? 3, tá bom. Já estamos conhecidos, pelo menos. Então, o CRAS é um centro de referência, daqui a pouco eu explico, mas, assim, o CRAS, em São Paulo, então, quais são o público a ser atendido? A famílias do território, tal. Como que tem que ser? As condições do prédio. Então, em São Paulo, a gente tem que ter um prédio que tem uma sala para atendimento à família, 2 salas de atendimento, a gente tem que ter rampa de acesso para a pessoa com deficiência, nós temos que ter o chão... como é? Piso podotátil. Ela é minha chefe, então... Piso podotátil. Nós temos que ter uma série de coisas. E aí, depois eu apresento as duas, né? Piso podotátil é aquilo que a gente vê na barra do metrô, quando você chega, aquele tapete lá, amarelo cheio de bolinha, é para a sinalização do deficiente visual. Né? Então, nós temos que ter isso, nós temos que ter a barra no banheiro, nós temos que ter a placa. Não, uma série de coisas, né? São exigências para o CRAS em São Paulo. Ora, nós não vamos alugar um sobrado no meio da selva amazônica. Então, lá em Manaus, o CRAS é numa lancha. Então, a lancha é adaptada para o atendimento do CRAS. Por quê? A lancha permite que o serviço vá a quem dela necessitar. Então, vai através do rio, lá nas aldeias, nas ilhas, nos ribeirinhos. Então, quando eu falo que o serviço é igual, ele é igual no seu conteúdo, mas ele vai respeitar a diversidade do território, né? Então, São Paulo tem um tipo de prédio para atender, Manaus vai atender na lancha. Sei lá, Santa Catarina vai ser uma casa de tábua, com aquelas florezas toda bonitinha. Então, cada um vai adequar o seu território. Mas o conteúdo do serviço, o atendimento, as ofertas, as provisões, elas têm que ser idênticas. Eu tenho que ter certeza que eu saio de São Paulo, chego aqui em Praia Grande e encontro um CRAS para me atender da mesma forma que São Paulo. É isso que se pretende, né? Então, como a gente tem um intervalinho, eu combinei assim com a professora Silvia. A gente vai falar da parte nacional, né? Então, o que a gente fez? A gente construiu, no âmbito nacional, um caminho para que a gente pudesse chegar agora, que eu vou falar só da cidade de São Paulo. Então, agora nós vamos, depois do intervalo, falar dos serviços que a gente tem estabelecidos na cidade de São Paulo, de que rede é essa de proteção que a gente tem estabelecido pela Secretaria da Assistência, mas baseado nessa trajetória que eu passei para vocês, né? Em que serviços a gente tem tipificado aqui na cidade. Tudo bem? Então, podemos fazer um intervalinho de 20 minutos? Então, eu queria apresentar só, antes de terminar, a Sheila é minha chefe lá no CRAS Moca, e a Jusileia é nossa supervisora regional, que responde pela região de Moca, Brás, Pari, Belém, Água Rasa e Tatuapé, né, pela SAS Moca. Então, gente, beleza? Vamos ao intervalo? Fala. Tá bom. Quem não quiser. Podemos